né? Não, eu vou arrumar. Ok. Não é estranho, tá? A gente grava porque o pessoal pede, tá? Tá bom? Irmãos, eu gostaria de convidá-los a estudar hoje um tema que ele gera muita dificuldade no meio cristão. Não é novidade para ninguém que o diabo o tempo todo tenta subverter a Bíblia. Então você lê, por exemplo, assuntos na Bíblia que não deveriam ser difíceis de se entender, mas acaba sendo difícil porque o inimigo sempre vai tentar atrapalhar o nosso estudo. Quando eu digo nosso, é de qualquer pessoa que busca estudar a Bíblia. E obviamente vocês já devem ter ouvido algumas vezes falar sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, não é? E quando você ouve blasfêmia contra o Espírito Santo, algumas perguntas devem surgir no coração da gente. Como por exemplo, peraí, até o pecado contra Cristo, até o pecado contra Jesus vai ser perdoado, mas o pecado contra o Espírito Santo não vai ser perdoado. Isso dá a impressão que o Espírito Santo está acima do próprio Jesus. Veja, se eu falo contra Jesus eu sou perdoado, mas se eu falar contra o Espírito Santo eu não sou perdoado, então aparentemente o Espírito Santo seria maior que Jesus, né? Mas a gente vai ver que não é assim, né? Abram as Bíblias de vocês, quem gosta de acompanhar, está um pouquinho escuro, né? Mas de repente, né, a gente pode seguir algumas coisas aí para poder entender algo que, como digo, né, entre outras coisas, a gente às vezes tem confusão. Mateus, capítulo 12, a partir do versículo 22. Mateus, eu vou ler, normalmente a gente, né, cada um lê um pouco, mas como está um pouco escuro aqui, fica mais difícil, eu vou ler e depois a gente vai tratando do assunto, tá? Então, 12, a partir do 22, depois a gente vai seguir. Ok? Então, trouxeram-lhe então o endemoniado cego e mudo, e de tal modo o curou, que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Veja, por que eles perguntavam não é este o filho de Davi? Assim, são várias liçõezinhas que a gente vai pegando aqui. Porque sempre que nós estudamos o contexto, cada uma das palavras, né, que Deus nos ensina, a gente não se perde. É aquela velha história, né? Você pega uma coisa fora do contexto, você pega algo pela metade, você tem dificuldade para aprender. Mas quando você pega todo o contexto, você pega todo o assunto, é mais ou menos como se de repente nós estivéssemos aqui conversando sobre, né, algumas coisas, e a Melody chegasse no meio da conversa e não ia entender muita coisa do que se estava falando. Ela tem que entender bem qual era o assunto para poder ficar claro. A Bíblia não é diferente. Daqui a pouco você ouve, por exemplo, o pastor citar uma frase bíblica isolada e ele vai explicar do jeito que ele quer. E se você não conhece o contexto, você vai ser enganado, né? Você vai acabar aprendendo errado, como infelizmente muita gente tem aprendido errado, né, por conta disso. Então, a multidão dizia: mas não é este o filho de Davi? Por quê? Porque os pastores da época, os sacerdotes da época diziam o quê? Não, esse é um bastardo. Parem para pensar. Jesus nasce sem um pai humano. José estava noivo de Maria. E aí de repente Maria está grávida. E José sabia que não foi ele que engravidou ela, né? Para qualquer pessoa hoje, inclusive, ia dizer o quê? Maria traiu José. E eles então consideravam Maria uma prostituta e José, com o perdão da palavra, um corno. Vejam, maldade, mas era como eles viam. Ora, né? Peraí, se José está noivo dela, não dormiu com ela e agora está grávida, por isso que o anjo veio: José, não tema receber a Maria por tua mulher, porque nela está do Espírito Santo. E aí precisa o quê? Fé. E veja que não era fácil ter fé agora. Por quê? Imagine os amigos, entre aspas, de José encostando nele. Diz: José, como é que é essa história mesmo? Como é que é? Tua noiva ficou grávida, né? Veio lá o Espírito, veio e... Como é que é essa história aí, José? Imagina, não era fácil para ele. E isso era o que corria. Então, os fariseus, os pastores da época, os sacerdotes da época, diziam o quê? Que ele era um bastardo.
Tanto que diziam, tu é tudo todo feito de pecado. Nós sabemos quem é o nosso pai, diziam. Nós temos por pai Abraão, e tu? Quer dizer, quem é o teu pai? Imagina, gente, né? Dolorido. E ele disse, era como uma facada no coração de Jesus, mas era o que eles diziam. Só que aqui a multidão ouvindo, vendo o que Jesus fez, né? Enquanto os fariseus diziam, esse é, né, um bastardo, filho de qualquer coisa, eles diziam, mas será que não é esse o filho de Davi? Será que esse não é o prometido? Porque o prometido era o Messias, o filho de Davi. Então, a multidão entendia e aceitava que Jesus era o filho de Deus, porque via os milagres. Mas os fariseus, não. Vamos seguir. Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam, este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, o príncipe dos demônios. Então veja bem, eles viam os milagres, mas peraí, então, será que esse não é o prometido? Será que esse não é o filho de Deus prometido? Porque olha os milagres que ele faz. Um milagre desse só pode ser de Deus. E eles diziam, não, o milagre que ele faz é pelo diabo. Ele faz os milagres pelo poder do diabo. Então acusavam Jesus de fazer os milagres pelo diabo. Agora veja, 25. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Então ele vai usar um exemplo bem simples, um exemplo do mundo. Olha, né? Qualquer exército, qualquer reino que se divide, vai acabar se arrebentando todo. Então ele usa um exemplo bem terreno para poder explicar o espiritual, porque eles já não estavam mais tendo condições de entender, obviamente, o espiritual. Por quê? Porque não queriam. E você, à medida que você rejeita o que você ouve, sabendo que é verdade, você cada vez vai ter mais dificuldade de entender a verdade. Prestem bem atenção nisso, meus irmãos. Quando você ouve algo e você sabe que é verdade, e você percebe que é verdade, e você rejeita, da próxima vez vai ser mais difícil para você entender, e cada vez mais. Quando finalmente acontece o quê? Por não amarem a verdade, Deus lhes envia a operação do erro para que creiam na mentira. Então você rejeita uma verdade, rejeita outra verdade, chega uma hora que você começa a acreditar na mentira. Porque o único que pode te fazer ver o que é verdade e o que não é, nas coisas de Deus, quem é? O Espírito de Deus. Mas no momento que você rejeita, chega uma hora que você acredite. Você não consegue mais saber o que é certo e o que é errado. Não consegue. A pessoa vai chegar para você, vai te mostrar, mas está aqui, está escrito. Tá. E não entende. Não entende. Que foi o que finalmente aconteceu com os próprios fariseus. De tanto rejeitar, finalmente começaram a acreditar na mentira. Aí, né? Aí ele usa o exemplo agora espiritual. Se Satanás expulsa Satanás, espera aí, eu estou expulsando o demônio que deixava ele mudo e que deixava ele cego. Que deixava ele mudo e deixava ele cego. Eu expulsei esse demônio, ele está vendo, ele está falando, está ouvindo. E agora vocês querem o quê? Espera aí, mas então, se Satanás expulsa o próprio Satanás, mas então o que vai acontecer? É um reino dividido, estão brigando entre eles, né? Veja, e aí ele diz assim, ó, todo reino dividido contra si mesmo é devastado, toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo, como subsistirá, pois, o seu reino? E aí ele diz o seguinte, ó, se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulso então os vossos filhos? Por quê? Porque os fariseus, os saduceus, eles diziam também fazer isso. Mas então peraí, e vocês então? Eu pelo diabo, e vocês? E os filhos de vocês? Né? E veja que eles não expulsavam. Por quê? Porque nunca se ouviu tal coisa. Eles mesmos diziam, nunca se ouviu tal coisa, né? Que um mudo falasse, que um surdo ouvisse, que um cego enxergasse. E pouco depois também Jesus vai ressuscitar uma pessoa, né? E eles já estavam acompanhando essas coisas todas e não aceitavam. Agora, a grande pergunta também é, os fariseus sabiam ou não sabiam que Jesus expulsava pelo poder de Deus? Sabiam. Tanto que Nicodemo chega e diz, sabemos que tu és vindo de Deus, porque o que tu fazes só
Só se a pessoa for com Deus, porque senão não consegue fazer. É importante vocês entenderem isso, meus amados irmãos. A blasfêmia contra o Espírito Santo não é você não reconhecer a ação de Deus. Por exemplo, você vai numa igreja hoje, essas igrejas famosas, todo mundo está caindo lá. Você olha aquilo e diz assim, mas será que isso é de Deus? Você tem dificuldade para acreditar que aquilo lá é de Deus. Espera aí, a Bíblia me diz que Jesus veio levantar os caídos, eu estou vendo derrubar os que estão em pé. Então tem alguma coisa aqui que está estranha. E aí você vai lá e todo mundo cai e você não cai. Não é? E aí você vê que todo mundo vai e você não faz. Aí você fica dizendo, mas será que sou eu o único que o Espírito de Deus não atua? E começa a dúvida. Então, você tem dúvidas. Esse não é o pecado contra o Espírito Santo. O pecado contra o Espírito Santo é quando você tem certeza que aquilo é de Deus e mesmo assim você diz que é do diabo. Me fiz claro? Sim. Então hoje, por exemplo, qualquer debate bíblico, qualquer debate, você está debatendo com alguém, você está falando, por exemplo, para a pessoa do sábado, para você o sábado é muito claro, mas ele não, e ele começa a discutir com você, ele não está cometendo o pecado contra o Espírito Santo, entende? Porque ele não entende, ele não sabe que é, certo? Ele não está cometendo essa blasfêmia com o Espírito Santo, porque ele realmente tem dúvida. Agora, se ele tivesse certeza absoluta, e dissesse, por exemplo, a irmã Graziella estivesse ensinando para ele o sábado, ele tem certeza que é o sábado, ele tem certeza que daqui a pouco ele diz, você está sendo usada pelo diabo, aí ele está cometendo a blasfêmia contra o Espírito Santo, entende? Porque ele sabe que ela está sendo usada por Deus, ele sabe que é bíblico, e mesmo assim ele rejeita. E por que razão? Pelo egoísmo. Por que eles faziam isso? Inveja. Eles tinham inveja por quê? Vamos lá para o culto, vamos. Chegava lá no culto, tinha 5, 6 gatos pingados. Peraí, onde é que está todo mundo? Cadê todo mundo? Saíam lá fora, onde é que eles estavam? Ouvindo Jesus. E aí ficavam com inveja. E aí vem o problema, né? Versículo 28. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é conseguintemente chegado a vós o reino de Deus. O que será que Jesus quer dizer quando diz, eu expulso pelo Espírito de Deus? Será que Jesus está dizendo que o Espírito de Deus, sendo uma pessoa ou sendo um Deus, estava expulsando os demônios através de Cristo? Ou será que ele está dizendo que é Deus quem expulsa os demônios usando Cristo? O que vocês acreditam que é? Vejam bem, vou repetir a pergunta para ficar claro. Quando Jesus diz, se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é conseguintemente chegado a vós o reino de Deus. Vocês acreditam que Jesus estava dizendo, eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, que é um outro ser que não Deus, é uma outra pessoa, é um outro, entre aspas, Deus, e ele expulsa em mim, ou ele estava dizendo que era o próprio Deus que expulsava os demônios usando ele? Qual seria a resposta nossa? O próprio Deus usando ele. Muito bem, mas e o cristianismo de um modo geral, o que diria? O que eles diriam? Que é o Espírito Santo. Porque a Trindade o que ensina? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Agora eu quero fazer uma pergunta bem simples. Quando a gente tem alguma dúvida, e esse texto poderia gerar alguma dúvida sozinho, o que a gente faz? Eu tenho dúvida sobre esse texto, o que eu faço? Oi? Amém? Amém. Qual que é a regra? Um pouco aqui, um pouco ali. Então vamos buscar um pouco aqui, em primeiro lugar, para ver se isso, se substancia. Deus fala de forma simples ou complicada? Simples. Quem complica? Nós. Então vamos lá. Uma pergunta bem simples que não dá para errar. O dedo da irmã, vamos lá. O dedo da irmã Estela é um outro ser ou é ela mesma? É dela mesma ou não é? Se eu digo, o dedo da Estela apontou para a lâmpada, é uma outra pessoa
que está apontando para a lâmpada ou é a Estela usando o seu dedo? A Estela usando o seu dedo. Não é simples? Sim. Então vamos ver se fica simples agora. Vejam só. Nós leiam para vocês gravar no coração. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é conseguintemente chegado a vós o reino de Deus. Agora eu queria que a Estela, por favor, lesse Lucas 11:20. Tem luz aí, dá para ler, né, Estela? Lucas 11:20. Vamos ver como Lucas relata esse assunto. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, sem dúvida é chegado a vós o reino de Deus. O que ele diz aí? É o mesmo caso. O mesmo caso. Mateus falou Espírito de Deus. E Lucas falou o quê? Então pergunto de novo. O dedo de Deus é o dedo de quem? De Deus. De Deus. De Deus. Espírito de quem? Então veja bem. Se nós voltamos agora para Mateus, nós vamos ler, né, Mateus 12:28. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, ou pelo dedo de Deus. Então quando, por exemplo, vamos lá, isso é importante entender porque ele ajuda muito a gente. É um outro ser ou é o próprio Deus, o Pai, que expulsava os demônios através de Cristo? Muito bem. Os 10 mandamentos foram escritos pelo dedo de Deus. Por que a Bíblia faz questão de dizer que foi escrito pelo dedo de Deus? Para mostrar claro, para nós também, que quando diz que foi escrito pelo dedo de Deus, nós vamos errar se dissermos que foi escrito pelo Espírito de Deus? Vamos errar? Não. Por quê? Porque a própria Bíblia já nos mostrou. Espírito de Deus, dedo de Deus. Então, os 10 mandamentos. Laércio, você acredita nos 10 mandamentos? Quem escreveu isso no teu coração? Deus. Usando o quê? Que é o seu Espírito. Entendem? Veja, então, quando eu digo que eu guardo os 10 mandamentos, quem me convenceu disso foi o Espírito de Deus, trabalhando no meu coração. O Laércio estava lá na igreja, tranquilo, faceiro, um dia ele ouviu, peraí, os mandamentos. Peraí. E ele mesmo fez a pergunta. Rogério, e o sábado? Lembra? Da onde ele fez essa pergunta? Quem fez ele fazer essa pergunta? O Espírito de Deus. Mas o Espírito de Deus não usou a boca dele para perguntar? Não falou na mente dele primeiro? Então veja, o Espírito de Deus age. Isso é fantástico, porque daí você entende outra coisa. Os 10 mandamentos são escritos no nosso coração pelo Espírito de Deus, pelo poder de Deus. E como eu tenho certeza disso também? O Espírito convence do... E o que é pecado? Pecado é a transgressão da lei. Não é o mesmo caso? Para escrever a lei no teu coração, primeiro ele tem que convencer você que você é um pecador. Aí você diz assim, tá bom, eu sou pecador, mas por que eu sou pecador? Porque você transgrediu a lei. Então o que é pecado? Transgressão da lei. O sábado faz parte da lei ou não? Sim. Então, não guardar o sábado é transgressão da lei. Simples assim. Ah, mas eu não aceito. Veja quantas pessoas cristãs o Espírito de Deus está constantemente tentando convencê-los do pecado. E como ele faz isso? Mostrando a validade da lei, porque se não tiver lei não tem pecado. Não é assim? E por que não entendem? Porque não estão abrindo a porta do coração. Jesus diz, eis que estou à porta aí. Se ele está na porta e bate é porque não está abrindo. Quando você abre, Jesus como sendo a rocha, pensem, a Bíblia é perfeita. Jesus é a rocha. Onde foi que Deus escreveu a lei dele? E quem é a rocha? Cristo. Cristo veio com a lei escrita no seu coração. Então, quando eu aceito Cristo, o que vem junto com ele? O que vem junto com ele? A lei.
A não ser que eu aceite Cristo e diga, Senhor, ó, mas o teu coração não quero, vamos arrancar teu coração fora, o Senhor veio, mas não quero saber da lei. Quando a pessoa diz, não quero saber de lei, o que ele está dizendo? Não quero Cristo. Não quero Cristo, porque Cristo não vem pela metade. Ou vem? Não, Cristo vem com a lei escrita no coração. Quanto amo a tua lei, é minha meditação dia e noite. Quem disse isso? Cristo, através de Davi, no Salmo. Então, não tem, a pessoa diz assim, não, eu aceitei a Cristo. Tem alguma coisa errada aí. Por quê? Se aceitou a Cristo, tem que aceitar a lei. Agora, claro, você vai condená-la? Não, eu não sei. Pode ser que o exemplo que ela viu dos guardadores da lei foram ruins. Pode ser uma série de coisas. Nós não julgamos, mas a palavra julga. Ele está sendo julgado pela palavra ou não? Amanhã depois, quando for em juízo, o que vai ser usado para julgar o ser humano? Palavra, a lei. Para saber o que é pecado e o que não é. O apóstolo Paulo, o que ele diz? Eu não conheceria se o quê? O Espírito então, de novo, o Espírito Santo convence de pecado. Mas o que ele usa para isso? Palavra, a lei. Paulo não saberia o que é a cobiça se a lei não dissesse para ele. Por que o Espírito não falou para ele? Porque o Espírito é um instrumento de Deus para te levar também para a lei. Ele vai usar a lei. Deus não vai atropelar os instrumentos dele. Tem gente que diz assim, não, eu não preciso da lei, porque o Espírito me diz o que fazer. O Espírito, esse, não é o Espírito de Deus, porque o Espírito usa a lei. Não é? Não usou a lei com Paulo? Deus muda? Não. Deus vai dizer assim, não, com Paulo eu vou usar isso, com outro eu vou... Não, ele usa a lei. Porque sem lei não há pecado. Ok? Então, vamos lá. Gálatas 4:6. Vamos ver o que tem de Gálatas 4:6 aqui. Quem achar e quiser ler. Gálatas 4:6. Vocês já ouviram, lembram de um texto que diz que o Espírito não fala de si mesmo? Já ouviram isso, não? Sim? O Espírito não fala de si mesmo. Mas espera aí, nós acabamos de ver que o Espírito é o do próprio Pai. Correto? Sim? Sim. Muito bem. Então como entender isso? O Espírito não fala de si mesmo. Mas espera aí, então o Espírito é uma pessoa de novo? Nós acabamos de ver que é o próprio dedo de Deus, que é o próprio Espírito de Deus. Agora esse texto, Gálatas 4:6, quem quer ler? Porque sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama Abba Pai. Prestem bem atenção nisso, para não errar. As pessoas estão no mundo, certo? Qual é o Espírito que está atuando nelas para levá-las a Cristo? Oi? O Espírito de Deus, certo? Agora, veja bem, a irmã Graciela está lá no mundo, um exemplo, tá, irmã? Lá no mundo. De novo, o Espírito de quem está trabalhando nela para levá-la a Cristo? O Espírito de Deus, o Pai. Agora ela é uma filha de Deus. O Espírito de quem está atuando no coração dela? Por quê? Por que mudou? Olhem que fantástico isso. Vejam só. Vamos ler de novo Gálatas 4:6 para ficar bem claro isso, tá bom? Olha só. E porque sois do mundo? Filhos. Filhos. Então, peraí. Os que estão no mundo são filhos de Deus? Não. São criaturas de Deus. Nas criaturas de Deus, o Espírito de Deus atua para levá-los a... Não, para levá-los a Cristo. Claro que é no arrependimento, mas o objetivo não é apenas que se arrependam. O objetivo é levá-los a Cristo. Certo? Por quê? Porque o Espírito não fala de si mesmo. Então o Espírito do Pai vai falar para as pessoas do mundo de quem? De Cristo. E Cristo vai falar para os seus filhos de quem? Do Pai.
Olha que interessante, olha só. Diz assim, ó. Porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de quem? De seu filho. De seu Filho, que clama. Abba, Pai. Então veja bem, você tem o Espírito de Cristo agora porque é um filho de Deus, certo? E você ora para quem? Para quem se ora? Não, leiam. Pai. Veja, vamos ler mais uma vez, para não errar, ok? Porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama o quê? Clama Abba Cristo? Abba Pai. Perfeito? Por quê? Porque o Espírito não fala de si mesmo. Quando o Espírito de Deus está agindo, ele fala de quem? De Cristo. Quando o Espírito de Cristo está agindo, ele fala de quem? Do Pai. Por isso você se ajoelha, o Espírito de Cristo em você, porque você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus, você ora, Abba, Pai. Você ora para quem? Para o Pai. Jesus não ensinou isso? Sim. Quando orardes, dizei. Pai nosso. Quando orardes, dizei. Jesus nosso? Pai nosso. Cristo nosso? Pai nosso. Porque não fala de si mesmo. É fantástico isso. Se você parar para pensar de forma muito simples, que você tenha certeza de que o Espírito de Cristo está em você quando você fala Abba, Pai, gente. O fato de você se ajoelhar e chamar Deus de Pai, mostra que é o Espírito de quem que está trabalhando no teu coração? Cristo. O que é dito? Ninguém chamei de Pai, porque um só é o vosso Pai que está no céu. Então quando você se ajoelha e fala com o teu Pai do céu, é porque o Espírito de Cristo está agindo. E isso é um consolo para a gente, porque a gente acha que se ajoelha e fala com o Pai. Não, é o Espírito de Cristo agindo, nos levando ao Pai. Fantástico, simples, mas fantástico, não é? Vamos avançar? Voltamos, tá? Estamos em Mateus agora 12 de novo, tá? 29. Ou como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não manietar o valente, saqueando então a sua casa? De novo um exemplo terreno para ensinar o quê? O espiritual, certo? Veja, quem é que está na porta e bate? Eis que estou à porta e bato. Jesus está tentando entrar na tua casa ou no teu coração? Coração. Ele bate porque ele quer entrar no teu coração, mas ele vai usar um exemplo terreno. Olha, para entrar na casa, se tem um valente, primeiro você tem que amarrar o valente, porque senão você não vai conseguir fazer nada. Ele mostra a mesma coisa. Quando ele entra no teu coração, o que ele faz com os demônios? Com tudo. Prende todos eles, amarra todos eles e expulsa dali. Não é assim? Veja que é o mesmo exemplo que ele coloca. Ó. Como pode alguém entrar na casa do homem valente, furtar os seus bens? Da mesma maneira que o inimigo vai entrar e vai amarrar você, vai prender você, e nós estamos escravizados ao inimigo, Cristo, quando entrar, vai te libertar. Sim? Agora vejam que interessante, por que ele está falando isso? Lembre-se que o problema qual era? Os fariseus dizendo, você expulsa pelo poder do demônio. Então ele vai mostrar como atua o Espírito de Deus no coração, certo? Aí ele diz assim, ó, quem não é comigo, versículo 30, quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Não tem meio termo, não tem meio termo. Pergunto, uma vassoura, ela varre o chão sozinha? Não. Eu nunca ouvi uma mulher dizer assim, a vassoura varreu o chão. Eu nunca ouvi. O que a gente diz? Eu vai. Como é o nome da irmã? Juliana. A irmã Juliana. A irmã Juliana duvida, é a primeira vez que ela está vendo aqui, mas duvido que ela diga, não, ó, se for lá na casa dela, diz, ó, a vassoura acabou de varrer o chão. Não. Por quê? Porque a vassoura é apenas um instrumento. E essa vassoura, ela tanto pode varrer muito bem, se a irmã Juliana fizer com capricho, como pode fazer uma confusão, pode deixar pior. Exatamente. Você pega um monte, tem poeira aqui, você começa a varrer, aquilo levanta um poeirão enorme, né, e ninguém consegue ficar aqui dentro. Mas se varrer devagarinho, quem sabe umedecer um pouquinho, né, para não levantar, enfim, devagarinho varrendo, ela vai limpar, não é assim? Mas ninguém vai dizer que foi a vassoura. Jesus está mostrando o quê? Você não vai conseguir expulsar nenhum demônio. Não vai, por mais que você queira. E mais, vamos ler de novo, para ficar bem claro isso. Ó.
Quem não é comigo é contra mim. Não tem meio termo. Ou você é usado por Deus, ou é usado pelo inimigo. Você é uma vassoura, meu amigo. Não adianta. Ou você vai ser usado por um ou por outro. Isso mostra também para a gente que não adianta você imaginar. Muitas pessoas dizem, eu sou independente, eu sou ateu. Coitado, você não é ateu, você está servindo ao diabo. Porque não existe isso, entende? Mesmo sem saber, está servindo o diabo, até que Cristo resgata. Por quê? Porque você está escravizado. As pessoas que falam, eu tinha poder. Não é? Hoje tem muito disso, autoajuda, né? Olhe para dentro de você, você pode. Você não pode nada. Que pode o quê? O ser humano não pode nada. Se Deus agora, você eu posso, pode, então tá. Deus retira teu fôlego e você cai morto na hora. E pode o que agora? Nada mais. Né? O inimigo te amarra. O mudo não pode falar. As pessoas dizem assim, o pior cego é aquele que não quer ver. Não, cego é cego, ele não consegue ver. Não tem isso de pior cego que não quer ver. Cego é cego. Agora, claro, se falar espiritualmente, aí sim, o pior é o que não quer ver. Como eles. Não queriam ver. Estavam cegos espiritualmente. Ali estava o filho de Davi e eles não aceitavam. Né? 31. Portanto eu vos digo, e aqui a famosa, portanto eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. De novo, vocês viram que até aqui, toda a lição de Cristo foi para mostrar que é o Espírito de Deus. Sim ou não? Sim. Quando vimos o dedo, o exemplo é claro. O dedo dela faz parte dela, não é um ser separado, correto? Então o espírito dela não é um ser separado. Muito bem. Agora, aqui você pega isso isolado do contexto, você pega só essa frase separada, vamos lá, ler de novo, olha só. Portanto eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. Se você pegar só esse texto, dá a impressão que você pode pecar contra Cristo, você pode pecar contra Deus, mas não pode pecar contra o Espírito, contra o Deus Espírito Santo. É isso que está dizendo? Não. O contexto já mostrou, mas mesmo assim, vamos avançar um pouquinho mais para deixar isso mais claro. Por que você pode... Veja que ele não diz pecado contra Deus, porque é contra Deus. Ele diz contra Cristo, porque quem é que dá o Espírito? Deus nos dá o seu Espírito, pelo qual clamamos Abba Pai, não foi o que lemos? Muito bem. Então ele não pode dizer que aqui que é o pecado contra, né, pura e simplesmente contra o Espírito, que seria um ser separado. Mas vamos ver se isso, né, realmente é assim. Vejam bem, leio de novo. Todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. Por quê? Quem foi que convenceu os fariseus de que Cristo expulsava demônios pelo poder de Deus? Quem foi que deixou claro isso para eles? Deus, pelo seu Espírito. Certo? Paulo diz, quando Paulo não queria se converter, ficou vendo Estevão, ficou vendo os cristãos morrer, e aí é dito para ele, Paulo, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Sabe o que isso quer dizer? O Espírito de Deus estava dizendo, Paulo, você não está vendo, Paulo. Você não está vendo que são cristãos, Paulo. E ele ficava o quê? Combatendo contra. Não pode, não. Até o momento que, por isso, duro, Paulo, é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Os aguilhões de Deus, né? Os aguilhões na mente, Paulo e nada. A verdade querendo ser mostrada, né? Ok, né? Bom, agora a gente vai fazer um esforço um pouquinho maior. Por que então que o pecado contra o Espírito Santo não é perdoado? Porque quando o Espírito de Deus te convence de algo, você está convencido de algo, como os fariseus, note que ele usou o exemplo dos fariseus, que estavam convencidos que Jesus expulsava pelo poder de Deus, mas diziam, não, é pelo poder do diabo. O pecado contra o Espírito Santo, a blasfêmia contra o Espírito Santo, então, é quando você está plenamente convencido de algo, mas mesmo assim você diz que é do diabo. Você sabe que é de Deus,
mas diz que é do diabo. Vamos ver agora essa questão para deixar um pouquinho mais claro aqui. Alguém abra a sua Bíblia em João 14, quem conseguir aí, João 14, 16 a 17. João 14, 16 a 17. Quem achar e quiser ler, fica à vontade aí. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, pois habita convosco e estará em vós. Como é que se estuda a Bíblia? Um pouco aqui, um pouco ali. É assim? Perfeito. Agora, vamos lá, de novo. Por isso eu digo, tem que estudar. Se eu chego e digo, amanhã, outro vem aqui para falar da Bíblia para vocês. Obviamente que não sou eu. Na língua portuguesa, não tem como você dizer que outro É você mesmo, né? sou eu mesmo. Mas vamos ver e vamos deixar que a Bíblia nos ensine. Porque a Bíblia desafia o homem natural. Certo? Então, vejam só. Aqui, e eu queria que, agora vamos usar todos que puderem, eu queria que a irmã Estela abrisse, por favor, a sua Bíblia em João 1,11. Só abra, não leia. Quem mais pode ajudar? Você consegue ler daí, Sabrina? Consegue? A Sabrina, por favor, João 1,10. Tá bem? Tudo bem? João 1,10. Irmã Graciela, consegue? Consegue? Sim, acho que sim. João 1,14. Só abra, não leia por enquanto, tá? E o Laércio, por favor, consegue? Apocalipse 3:20. Vamos deixar que a Bíblia responda. Veja, ele diz assim, ó: eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador. O Pai enviou Cristo. Agora ele vai enviar outro Consolador. Será que é outro no sentido que nós entendemos ou é outro no sentido que de repente eu preciso ainda aprender? Vamos ver, tá? Então, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. João 1,11. Estela tem, né? Prestem bem atenção. João 1,11. Ele veio para os seus, e os seus não o receberam. Quem é esse? Quem que veio para os seus e os seus não receberam? Jesus. Jesus. Então veja que quando ele diz, vai enviar outro Consolador, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. E a Bíblia mostra que quem não foi recebido, quem foi? Jesus. Jesus. Então, um ponto, vamos colocar assim, um ponto para Jesus, concordam? Sim. Sim? Ok. Vamos ver o próximo. Porque não o vê nem o conhece. Sabrina, que está com João 1,10? Ok? João 1,10, vejam bem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Bate ou não bate? Sim. Veja, dizendo o Consolador, ele diz assim, ó, porque não o vê nem o conhece. E ela leu, e de quem está falando ali? Jesus. 2 pontos para Jesus. Vamos de novo. Agora diz assim, ó, mas vós o conheceis. Quem os discípulos conheciam? Cristo. 3 para Cristo. 3 pontos para Cristo. Agora o Laércio, veja o texto, diz assim, ó, porque habita, perdão, é a Graciela, perdão, a Graciela, porque habita convosco, Graciela, João 1,14, Só que la tengo en castellano. não tem problema, não tem problema. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nos, lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria, gloria que como Hijo único recibió del Padre. Então, quem é que diz ali, ela acabou de ler, Hijo único. se fez carne e habitou entre nós. Quem que habitou entre nós? Foi o Espírito Santo, um outro ser ou foi o próprio Cristo? 4-0 para Cristo. 4. Será que dá para negar isso? Não. E aí, vamos ver então o último, né? E aí diz assim, ó, porque habita convosco e estará em vós. Vejam só,
o mundo não recebeu, não conhece, habitou entre vós, vocês conhecem, mas estará em vós. Agora Apocalipse 3:20, consegue ler, Lércio? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Então, estará em vós. Se você abrir a porta do teu coração, ele vai estar em você ou com você? Em você. Veja, isso que estou à porta e bato. Se alguém abrir, entrarei a ele. Não vai entrar? Jesus entra então pelo seu Espírito. 5-0. Não dá para negar. Então, quando ele fala de outro Consolador, de quem que ele está falando? Dele mesmo. Só que viria de outra forma. Certo? Viria em Espírito. Jesus vem em pessoa entrar no teu coração? Não, em Espírito. Tá bem? Então, voltamos agora para o versículo 31. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado nem neste século, nem no futuro. Por quê? De novo, por quê? A gente já falou. Por quê? Por que não vai ser perdoado o pecado contra o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo convence de pecado. E para que você tenha o teu pecado perdoado, precisa o quê? Arrependimento. O Espírito te diz, Estela, isso é pecado. Você diz, não é. Vai ser perdoada? Então não é que o Espírito, não é porque que Deus não quer perdoar a gente. Ele não pode perdoar por quê? Porque você não quer, você não aceita o instrumento dele para ser perdoado. Por que é que o Espírito te diz, isso é pecado? Porque, pensem, porque foi que Deus disse, Adão, onde está? Comeste do fruto que eu te falei para não comer? Por que ele diz isso? Se ele sabia que Adão comeu. Por quê? Ele queria convencer Adão do pecado. Para quê? Para quê? Para perdoar. Para perdoar. Teu filho rouba. Vai lá e rouba um troquinho da tua carteira. Você chega para ele e pergunta, você sabe que foi roubado, está faltando dinheiro, só meu filho que podia ter mexido. Eu vou lá e digo, filho, você pegou dinheiro da minha carteira? Para que eu vou pedir isso? Para quê? A única razão é para poder perdoá-lo. Para poder fazer com que de novo a gente esteja como amigo, porque senão ele vai ficar se escondendo de mim. Eu vou chegar e vou dizer, minha carteira, ele já vai ficar apavorado. Ele nem sabe o que eu vou falar, mas vai ficar apavorado ou não vai? Adão se escondeu por quê? Porque pecou. Deus não queria que ele se escondesse. Adão, onde é que você está? Eu sei onde você está, Adão. Mas, Adão, vamos. Queria perdoá-lo. Tanto que, aí, além de tudo, Adão não confessa o pecado, mas finalmente ele se entrega e ele perdoa. 32. Se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado nem nesse século, nem no futuro. Claro, porque Deus não tem como perdoar. Se ele usa um instrumento do Espírito de Deus, usa o instrumento da lei para te convencer do pecado, para poder te perdoar, e você diz, não quero. É como se você tentasse varrer o chão sem a vassoura. A vassoura é um instrumento para varrer o chão. Você precisa usar o instrumento. Claro que num sentido muito mais amplo, o perdão de Deus. Está bem até aqui? Ok? 33. Ou dizeis que a árvore é boa e o seu fruto bom, ou dizeis que a árvore é má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. De novo, ele está falando o quê? Está falando dos fariseus. Olha, enquanto eu, no sábado, estou fazendo com que as pessoas andem, estou curando os enfermos, estou fazendo bem, vocês estão pensando em me matar. Por isso que Jesus disse, é lícito fazer o bem no sábado ou fazer o mal? E agora Jesus vai mostrar uma realidade que muita gente também não entende. Um pé de laranja
um pé de laranja vai dar que fruto? Agora você olha para o pé de laranja, não tem fruto. Ele virou um pé de limão porque ele não tem fruto? Ele continua sendo um pé de laranja. Mas se vier fruto, vai ter laranja. O cristão não é cristão porque tem obras. O cristão é cristão porque aceitou a Cristo. Mas quando vêm as obras, e elas vêm, as obras manifestarão que ele é de Deus. É por isso que o cristão tem essa luta. Ao mesmo tempo em que o diabo chega e diz assim para você: se és o filho de Deus, faz um milagre. Que milagre? O maior milagre é um ser humano entregar-se a Jesus. Esse é o maior milagre. Ah, mas o Rogério está falando coisa dele. A maior prova é o milagre, tanto que as igrejas aí estão cheias de milagre para provar. Vem aqui, esse aqui é o templo dos milagres. Daí estamos provando que, irmãos, os discípulos chegaram e disseram assim: Senhor, teve demônio aí que nós não conseguimos expulsar. E estavam alegres ou tristes? Você vai tentar expulsar o demônio, você fica alegre? Não, você fica triste. O que Jesus disse? Alegrai-vos antes, E ter o seu nome escrito no porque o livro. vosso nome está escrito. Esse é o milagre. Jesus estava dizendo: ó, milagre é isso. O milagre é um ser humano ter o nome escrito no livro do céu. Isso é um milagre. E quem pode fazer isso? Você pode escrever teu nome lá? Não. Adoção. Nós somos adotados na família celestial. Esse é o verdadeiro milagre. Mas a gente quer ver obra. Obra, 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 obra. Quando Deus estaria dizendo: calma, calma, filho. A época do fruto vem. Vem. A laranja vai sair, uma hora vai sair. Tenha paciência. Tem que crescer, tem que se fortalecer. E não vai ser sem espinho também. Não é? Vai ter muito espinho no meio. Vai ter um monte de confusão. Luta, dificuldade. Não é? Então, 33. Ou dizeis que a árvore é boa e o seu fruto bom, ou dizeis que a árvore é má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Jesus estava dizendo: vocês sabem, vocês estão vendo os frutos meus. Vocês estão vendo meus frutos. Por isso que logo em seguida ele já fala: raça de víbora. Né? Vocês estão vendo, vocês sabem. Pelos frutos se conhece. Vocês estão pensando em matar. Quem é o que mata? Quem é o que veio para matar, para roubar? Satanás. Eu curo, né? O cego vê. Isso é obra de Deus. Aí, 34, né? Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? O que ele está dizendo? Víboras, demônios, raça de demônios. Terrível, né? Você falar, imagina falar isso para os líderes da igreja da época. Era você chegar hoje para os pastores, os maiores pastores, raça de víboras. Pois o que há em abundância no coração, disso fala a boca. O que tiver cheio o coração é o que vai falar. Então, vamos ser bem simplistas aqui. Ah, eu falo de novela o dia inteiro. É o que está no teu coração. Deus não está, né? Você está se alimentando de quê? De novela. Vai falar de novela. Agora, se você estiver se alimentando da palavra, você vai falar do quê? A palavra. O que é que faz com que pessoas, num sábado à noite, estejam reunidos para falar da palavra de Deus, quando a maioria está fazendo festa? Não é o Espírito de Deus? E isso não é um milagre? Se vocês me perguntassem 45 anos atrás, 50 anos atrás: Rogério, vamos lá no estudo bíblico. Você está ficando louco? Estudo bíblico? Para com isso. Deixa eu ir para a minha festa, deixa eu ir para a minha confusão. Coisa cafona. Crentaiada maluca aí, ficar se reunindo aí para falar, para ficar lendo a Bíblia. Você tem cabimento um negócio desse? E agora está aqui. E vocês estão aqui. Quem fez esse trabalho? Deus. Isso não é um milagre? Agora eu pergunto para vocês: nós gostamos hoje de estudar a palavra de Deus. Vamos chegar no céu, vamos gostar de estudar a palavra de Deus. Sim. Mas e quem gosta da festa? Não Quem vai gosta gostar da do cachaça? céu. Quem gosta da confusão? Não vai gostar do céu. Então a pessoa acaba excluindo o céu e ele acaba sendo excluído do céu por misericórdia de Deus. Imagina nós pegar um sujeito que odeia isso aqui e ter que ficar aqui 2 horas com nós, 1h30. O cara vai se sentir maluco, ele não vê a hora de acabar, quer ir embora.
E isso aqui é um pedacinho do céu. E daí? O pessoal acha que vai morrer e daí vai acordar transformado, gostando da Bíblia. Não vai. Quando ele acordar, quando ele sair da sepultura, ele vai sair com os mesmos gostos de quando ele desceu à sepultura. Se gosta da Bíblia, vai continuar gostando. Como que é? O que Jesus diz pouco antes dele vir? Continue o injusto sendo injusto. E o justo sendo justo. Vai continuar. Vai morrer, Cristo vem, as pessoas vão morrer e vai continuar. Quando acordar, vai continuar com o mesmo pensamento. Gostando do que gostava. E as pessoas acham realmente que Deus vai fazer uma transformação, o sujeito que... Não é assim. É claro que... Desculpa. É claro que, né, por exemplo, nós temos pecados que estamos lutando contra. Cada um tem suas lutas, cada um tem suas dificuldades. E aí, de repente, você desce à sepultura, por exemplo, com um pecado que você não venceu. Isso é com Deus, eu não vou julgar. Deus sabe. Tem pessoas que têm, por exemplo, se você pegar hoje, nós aqui, né? Se nós aqui, em Cascavel, no Paraná, tivermos dificuldade, por exemplo, com a carne, e eu não vou julgar absolutamente ninguém, de novo, nós podemos ter dificuldade, mas nem de perto com a dificuldade que tem um gaúcho. Ou não? O gaúcho é churrasco e carne, né? Cerveja, chimarrão. Aí eu chego para a Estela e digo assim: Estela, você tem que parar de beber chimarrão. Um exemplo hipotético. Estela, você tem que parar de beber chimarrão. Ela diz: tá tranquilo. Mas fala isso para o gaúcho, coitado. Né? Anos e anos, gerações e gerações tomando um chimarrão. É muito mais difícil para ele. Aí eu vou chegar e vou dizer para ele: se você não parar de beber o chimarrão, você vai para o inferno. Aí ele olha para mim e diz assim: se você não parar de julgar, você vai para o inferno também, antes que eu. Não é assim? Não julgueis. Com a medida que julgardes, te julgarão. Então eu prefiro julgar sempre pela misericórdia, porque daí pelo menos eu vou ser julgado com misericórdia. Não é assim? Se tiver que errar, eu vou errar manifestando misericórdia. E não ferro e fogo. Não é assim? Por isso a gente entende, vale a pena perdoar. Quando a Bíblia diz que se você tem, se teu irmão tem algo, quando te vai lá, tal, depois volta, oferece tal. E aí diz assim, né, que se nós perdoarmos, Deus vai nos perdoar, não é isso? Agora, eu pergunto, Deus precisa que você perdoe alguém para Ele te perdoar? Não. Então o que eu não entendi nesse texto, será? O que nesse texto está estranho? O que está estranho é o seguinte, que não é que está errado o texto bíblico, o nosso entendimento é que está estranho. Deus está dizendo o seguinte: eu não dependo de que você perdoe ninguém para que eu te perdoe. Não, Deus perdoa, certo? Basta que eu me arrependa. Eu não preciso ir lá para fazer o outro se arrepender, nem preciso ir lá, sabe, pedir perdão, nada disso. Ele me perdoa. O problema, sabe qual é? Que se eu não perdoo, eu não sinto o perdão que me é dado. Não sei se me faço claro. Não sei se vocês entenderam. O perdão gera no coração daquele que perdoa a paz. Mas quando eu não perdoo, eu peço perdão a Deus, Ele me perdoa, mas eu não usufruo do perdão. Me entendem? É como se a Sabrina dissesse assim: Rogério, me dê um copo d'água. Eu dou o copo d'água para ela, mas ela não bebe. Ela vai continuar com sede. Mas eu dei ou não dei o copo d'água para ela? Mas ela não bebe. Entende? Então, Deus dá o perdão. Mas o que acontece? Eu não acredito no perdão. E aí tem vezes que eu vou lá e digo assim: Senhor, eu já pedi 10 vezes perdão por esse pecado, mas E Deus vai dizer assim: devia ter perdido uma só. E crido. Se eu tivesse acreditado no perdão, você não precisava vir mais 9 vezes aqui me pedir. Por quê? Porque Deus diz o quê? Sou eu que perdoo as tuas iniquidades, e delas não me lembro mais. Aí você vai chegar para ele, você pede perdão uma vez, depois você vai mais uma, mais duas, mais três, ele vai dizer: mas eu não. Aí você chega e diz assim: Senhor, estou de novo aqui, ó, sabe aquele pecado? Pois é. E ele vai dizer assim: que pecado? Ele esqueceu ou não esqueceu? Esqueceu. Então se eu tentar lembrar ele vai dizer:
Eu já esqueci. Só que nós não perdoamos por quê? Porque nós não olhamos o coração dele, nós olhamos o nosso. Então a Fernanda fala mal de mim, hipoteticamente, por favor. A Fernanda falou mal de mim, eu sei que ela falou mal de mim. Ela chega para mim: oi Rogério, tudo bem e tal? Eu: tudo bem, Fernanda, tudo bem. Que tudo bem o quê? Não tem nada bem, né? Não está nada bem. Por quê? Aí um dia a Fernanda diz: olha Rogério, eu falei mal de você aquela vez, tal, me desculpe, tal. Ah, beleza, está desculpada, Fernanda, está tudo certo. Mas daqui um mês a Melody chega para mim: Rogério, sabia que a Fernanda está falando mal de você de novo? Aí a Fernanda chega para mim e diz: viu, o que eu vou dizer? Não, pode parar, eu sabia que você ia falar mal de novo. O ser humano não perdoa, ele só guarda num cantinho lá no coração para quando precisar ele puxar de novo e dizer: toma aí, ó. Não é isso que a gente faz? É que nem aquele menininho, né? Estava doentinho na cama, aí a mamãe vai lá, ó, pede perdão para ele, está doentinho, ela vai lá, ó, te perdoa, mas quando você sarar nós acertamos. Isso não é perdão. Está doentinho, então. Assim, né? Mas o mundo é isso. Só espera um momento para poder jogar na cara, não é? Então, isso não é perdão. Perdão vem do termo perdar, do latim. O que é perdar? Dar por. Então, eu dou o amor pelo teu ódio. Difícil, né? Eu dou amor pelo ódio. Jesus ensinou isso também. Se alguém, face, né? A outra face, perdão, né? A outra face. Se ele te der um tapa na face, dá outro. Difícil, gente. Hoje, não. O que o cristão, inclusive, fala? Não, eu sou cristão, mas eu não levo desaforo para casa. Então não é cristão. Não é cristão. Não aprendeu a levar desaforo para casa. Leva para casa. Chegando lá em casa, diz: Senhor, olha, né? O Senhor te repreenda. Senhor, o Senhor conhece meu coração. Tira isso do meu coração. E é difícil, claro que é. Né? Igual a pessoa falou para mim, né? A gente fala assim: me perdoa, né? Naquele tempo a gente não tinha muita noção e tal. Daí a pessoa fala assim: não, eu perdoo, mas eu não esqueço. Então não está perdoando, né? Ele ficou só no dar, ele não foi no pôr, né? Sim. Dar, pôr. Não, ele ficou só no dar, ele perdoa, mas o pôr não troca. É assim, né? Infelizmente. E é difícil, a gente sabe que é. Por isso que o arrependimento e o perdão, os dois, é um dom de Deus. Só Ele pode fazer. Você pode até esconder, está lá no cantinho, né? Mas só Ele pode tirar. Não é? Versículo 34. Raça de víboras, como podeis vós dizer coisas boas, sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro. O que é o tesouro? Coração. Palavra. Isso, né? Ele tira boas coisas do seu bom tesouro. Por que ele não coloca o coração aqui? Porque, claro, o coração tem que estar cheio do tesouro de Deus, certo? Então ele tira do tesouro boas coisas. Por mais que saia do meu coração, que saia da minha boca as palavras, elas não são minhas, porque eu tomei emprestado de quem? Do tesouro. Eu não tirei daqui, então não são minhas, né? Então, e o homem mau, do mau tesouro tira coisas más. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Terrível, né? Cuidado então com o que a gente fala. Às vezes fica lá, né, 2 horas falando um monte de besteira, que não vai para lugar nenhum. Palavras ociosas, que não vão para lugar nenhum. Vai ter que dar conta. Não edifica nada, não serve E para nada. pode ver, junta 10 pessoas. Fofoca. O que vai falar? Fofoca da vida dos outros. Coitado do que levantar primeiro. Tem que ficar todo mundo sentado. Se levantar, ele vira o alvo. Então, né? Você Um dia viu? nós na igreja, estava em 10 irmãos, eu acho. Quando levantou o primeiro, começou a falar daquele, até ficar o último, né? Os 2 ali estavam falando de todos. Olha que tristeza, dentro da igreja. Né? Triste. É isso aí. E vocês sabiam, bom, claro que vocês sabiam, mas vamos lembrar como é que Deus vê essas coisas, né? Há 6 pecados que Deus detesta. Isso é bíblico. E um que ele abomina. Veja, ele vai citar assassinato, ele vai citar palavras mentirosas,
Ele vai citar um monte de coisa. Mas qual é que ele abomina? O que cria contenda entre os irmãos. Então nós estamos aqui, a Fernanda levanta. Você viu a Fernanda, Estela? Louca aí. Absurdo, né? Eu estou criando o quê? E por que Deus detesta o assassinato, mas abomina o falar contra os irmãos? Porque ele perdeu a tribo inteira de Dan, não foi? Primeiro porque ele perdeu a terça parte dos anjos por causa desse pecado. E depois ele perdeu a tribo de Dan inteira. Veja. Então, ele tem razão ou não tem de abominar esse pecado? Sim. Olha o que se perdeu, olha o que o céu perdeu. E vejam que interessante. Dos 12 patriarcas, perde-se Dan. E dos 12 discípulos, quem se perde? Judas. E foi Judas que disse, quando a mulher está colocando o perfume de alabastro nos pés de Jesus, é Judas que disse, por que não se vendeu esse dinheiro e não se deu aos pobres? Estava fazendo o que com aquela irmã? Julgando, falando mal dela. E aí ele se perde. E é uma coisa assim, é impressionante isso, né? Porque você imagine só que coisa fantástica. Imagine nós aqui, e você pegue um bom perfume, certo? E agora a Célia vai por baixo lá, quebra o vaso de perfume, um vaso, e começa a esparramar nos pés da Sabrina. O que vai acontecer com esse ambiente aqui? Não vai ficar tudo perfumado? Como é que vai esconder isso? Ela nem percebeu, mas claro que a sala inteira... E vejam que impressionante isso. Nós não somos o perfume de Cristo? Veja que ela ali estava exatamente fazendo isso. Naquele momento, ela era o perfume de Cristo. Não é? Veja que ela deixou todo o ambiente perfumado pela ação dela. Esse é o nosso papel. Nós temos que espalhar o perfume de Cristo para as pessoas. Nós vamos para um local, nós temos que ser o perfume de Cristo. Em relação à comida, nós temos que ser o sal da terra. Em relação à escuridão, nós temos que ser a luz do mundo. Então nós temos que ser luz para os que estão em trevas. Nós temos que ser sal para dar sabor à vida das pessoas. A pessoa está desanimada, está depressiva, nós temos que animá-la. E nós temos que ser perfume para perfumar a vida das pessoas. Para que a vida delas, né, seja de fato uma vida alegre. Fantástico. Eu nunca entendia por que Jesus era chamado de a rosa de Saron. Por quê? Perfume. A rosa de Saron é extremamente perfumada. Fantástico, né? Enfim, né? O desejado de todas as nações. Por que ele é o desejado de todas as nações? Porque nós temos que tornar a vida das pessoas desejável. Você fica desesperado quando você vê o mundo do jeito que está. Se você parar e tomar um dia para você ver, olha o Rio Grande do Sul agora, olha o que está acontecendo. Você começa a olhar essas notícias, é só desespero, é só desânimo. E nós somos transformados naquilo que contemplamos. Então eu contemplo a Cristo, eu sou transformado em Cristo. Agora eu fico contemplando só crime, só desastre. Como é que eu não vou ficar depressivo? Vai ficar depressivo, só está olhando coisa depressiva. Só vê o lado negativo ruim. Nós somos transformados naquilo que contemplamos. Me entristece quando a pessoa diz assim, não, eu agora está quase na hora da minha novela, eu tenho que ir embora. Gente, não tenha dúvida, vai ser um poço de depressão, porque as novelas é só depressão. Big Brother, essas coisas, tudo aí, imagina. Como é que vai aproveitar alguma coisa daquilo? É só depressão. Só guerra, só intriga entre pessoas, disputando para ver quem ganha o prêmio, xingando um ou outro, e briga e confusão. Ali o diabo faz a festa. Não é? Já encerramos, tá? Mas eu vos digo, 36, eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia dos juízos, porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Então alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra dizendo, mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal.
Jesus acaba de mostrar a diferença entre o cristão e o não cristão. Acabou de mostrar que o que verdadeiramente, né, demonstra é o fruto. Faz um sinal. Recente tinha mostrado a cura. Está lançando. Havia, né, mostrou claramente, olha, os filhos de Deus trabalham com a cura, trabalham com isso, trabalham com aquilo. Os filhos do inimigo, por isso ele falou raça de víboras, trabalham com o quê? Com maus frutos, com, né, pensamento de morte, tal. Quiséramos ver um sinal. Pode ver se não é exatamente o que acontece hoje. Estela, Estela me convidou para ir lá na igreja. Estela, tem milagre na tua igreja? Não tem, não. Então não vou. Quero ver sinal. Eu quero ver sinal, tem que ter milagre. Aí, toda a igreja tem agenda de milagre. Segunda-feira, milagre financeiro. Terça-feira, milagre de cura. Quarta-feira, milagre não sei do que. Quinta-feira, milagre não sei do que. Sexta, e Deus, que é quem opera milagre, como nós vimos, chega, entre aspas, naquela igreja, está lá, ele chega na quinta-feira, e tem um sujeito paralítico, mas na quinta-feira o milagre é financeiro, então não pode curar. Aí Deus tem que obedecer à agenda do pastor. Recentemente um pastor disse que Deus é obrigado a atender a oração. Da onde eles tiram essas coisas, gente? Como é que Deus é obrigado? Deus não é obrigado a nada. Esse mundo é um empecilho no universo. Isso que é um problema para Deus enorme. Deus cria Adão e Eva. Lá no céu o diabo falou, tu és um tirano, tu cria as leis que a gente não consegue cumprir, depois você expulsa todo mundo. Estava sendo visto como um tirano. Deus cria o ser humano, o homem e a mulher, põe nessa terra para provar que ele estava certo, para mostrar que Deus é bom, que as leis dele são necessárias, para que a gente seja protegido, para que a gente esteja bem. E agora pensem um pouquinho no que aconteceu. O homem e a mulher estavam aqui para mostrar que Deus é bom, porque o diabo dizia ele é um tirano. Aí Deus diz, olha, do fruto não comereis. Eles vão e comem. O diabo diz, está vendo? Não consegue. Agora sabe o que vai acontecer? Ele vai matar eles. Para pensar. E Deus não tinha saída. Como, Rogério? Deus não tinha saída. Se ele fosse um ser humano, não tinha saída. Por quê? A lei de Deus diz, a alma que pecar, morrerá. Então quem peca tem que morrer. Mas se Adão morre, Deus não é misericordioso. Deus tem que perdoar. Se perdoa, não pode morrer. Se morre, não perdoa. Não sei se me entende. Deus tem que ser justo e justificador. Não é isso que diz a palavra? Para que Deus seja justo e justificador. Para ser justo, tem que cumprir a lei. Para ser justificador, tem que perdoar. Como é que faz? Se eu perdoo, eu transgredi a lei. Não é? Se eu cumpro a lei, eu não perdoei. E agora? Não havia saída. Sorte, ou amém, que é Deus. E Deus abre caminhos onde não existe nenhum. Ele não precisa de caminhos. Ele cria o caminho. E aí a gente vai entender, né? Veja, ele perdoa, mas ao mesmo tempo ele cumpre a lei. Por quê? Quando ele mata o cordeiro, o diabo, não é possível. Não é possível que ele vai dar o único filho dele para morrer na cruz. Não é possível. Quando ele vê o cordeiro, quando ele vê Adão matando o cordeiro, ele entendeu. Ele já sabia. A saída era essa. Então Deus realmente, né, mostra para a gente. E é uma coisa interessante. Imagine um Deus dizendo, entre aspas, que ele é bom. A Bíblia diz que Deus é amor. Ele diz isso. Mas ele sabe que o ser humano é tão duro de coração que não vai acreditar. O que você faz quando você diz assim? Imagine o Laércio é pedreiro, não é, Laércio? Imagine que o Laércio diz assim, eu sei levantar uma parede. E eu digo para o Laércio, não acredito. O que ele tem que fazer? Levantar a parede. Para quê? Para te provar. Amém. Para me provar. O que a Bíblia diz? Deus prova o seu amor para conosco, em que deu o seu único filho para morrer por nós na cruz.
Ele fala, eu sou amor. Não aceita, vou provar. Ele provou. Então a pessoa diz, prove nada. Deus já provou tudo que tinha que provar. Se você não aceita, é um problema seu. Ah, prove. Não, eu não estou aqui para provar nada. Deus já provou. Ele provou e deixou claro. Deus prova o seu amor. E alguém diria, não, mas isso é história, gente. Não estamos falando nem de religião aqui, não. Estamos falando de história. Estamos falando do Jesus que andou, da história. Assim como eu digo que Abraham Lincoln foi presidente, eu digo, Jesus andou nessa terra. E isso é história, meus irmãos. Não precisa da Bíblia para isso, não. Vai lá para Jerusalém, vai lá ver. Vão ver onde ele andou, vão ver o que ele fez, tá tudo lá. As provas estão lá. Então, quando a pessoa diz assim, e recentemente, com isso eu gostaria de encerrar. Recentemente alguém me perguntou onde Deus estava na pandemia. Onde é que Deus estava na pandemia? Onde é que Deus está agora, no Rio Grande do Sul? Onde é que Deus está aqui? Onde é que Deus está ali? Sabe onde Deus está? Colocaram ele na chuva. Onde nós colocamos ele. Tiramos Deus da escola. Aí o sujeito vai lá, mata um monte de criança lá. Onde é que Deus estava? Está onde vocês colocaram. Vocês tiraram ele da escola, botaram ele lá fora. Ele não vai arrombar a porta. O que ele diz? Através de Cristo. Eu estou lá e bato. Está lá fora batendo. Vai lá, abre a porta para ele, põe ele aqui dentro. Volte a fazer oração dentro das escolas para ver. Vai mudar. Vai mudar, porque ele vai proteger. Porque ele quer proteger, mas não pode deixar ele fora. Ah, os tribunais só têm justiça hoje. Claro, tiraram Deus de lá. Foi o tempo em que se colocava a Bíblia e a pessoa